Muita gente já deve ter lido ou visto a animação sobre Persépolis de Marjane Satrapi. Se você não curte HQ ou nunca leu uma HQ, eu sugiro fortemente você a começar por Persépolis. Nesse vídeo eu vou contar para você tudo o que você precisa saber antes de ler Persépolis. O nome dessa HQ faz referência a uma das maiores cidades do antigo Império Persa. Persépolis foi construída por Dario I, aquele mesmo que subjugou Atenas e expandiu o Império Persa para todo o Oriente, alcançando a Grécia. Depois veio Xerxes, aquele da Batalha de 300 de Esparta, e Persépolis viveu muito bem até que Alexandre o Grande, famoso, conhecido imperador macedônico, conseguiu conquistar o Império Persa e subjugou a cidade de Persépolis. Nesse momento, a cidade entra em decadência. E isso tem tudo a ver com a história. Em Persépolis, Margi, que é a personagem principal, e a própria autora, né, o livro Persépolis é uma biografia da autora, ela conta um período da história do Irã que se passou a maior, talvez a maior revolução cultural daquele país, que foi a Revolução Islâmica de 1979. O Irã ele passou a ter esse nome somente em 1921, quando o Império Persa, quando a Pérsia, né, deixa de ter esse nome e passa a se chamar Irã. A Pérsia, durante todo o período, toda a sua história, passou por uma série de anexações, invasões e divisões, e em 1921 entra num processo revolucionário que vai colocar no poder Reza Pahlavi, que vai se tornar Shah na Pérsia. E a partir daí, então, vai trocar-se o nome para Irã, como nós conhecemos até hoje. O filho de Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, depois vai se tornar Shah também e vai implantar uma ditadura ali no Irã. Ele estreita os laços com os Estados Unidos e com a Inglaterra, que já naquele período, no início do século XX, possuem grande interesse no petróleo iraniano. E essa ditadura vai perseguir opositores ao regime e vai entregar muitas vezes esse petróleo e outras produções minerais do Irã nas mãos dos estrangeiros. Isso gera uma série de desconfortos e uma série de oposições dentro do Irã. O principal grupo opositor ao Mohammad Reza Pahlavi e aos Estados Unidos e Inglaterra são os xiitas, que é um grupo dentro do islamismo que, no caso do Irã, naquele momento fazia oposição ao grupo sunita, que era o grupo predominante naquela época. Os xiitas, eles defendem dentro da fé islâmica que o herdeiro verdadeiro de Maomé teria que ter sido seu genro Ali. Ao contrário do que os sunitas defendiam que os verdadeiros herdeiros de Maomé são os califas, ou uma espécie de chefe de Estado. Essa divisão, logo no início do mundo islâmico, da história do islamismo, fez com que a fé islâmica se dividisse basicamente em dois grupos, sunitas e xiitas. Hoje no mundo, os sunitas representam cerca de 80% dos fiéis islâmicos, enquanto os xiitas representam uma menor parte. No Irã, isso é ao contrário. Os xiitas são a maioria da população islâmica residente no país, enquanto os sunitas fazem parte de uma minoria. Isso tudo por conta da Revolução Iraniana de 1979, que colocou os xiitas no poder no lugar dos sunitas. Mas como os xiitas conseguiram tomar o poder no Irã em 1979? Bom, diante da ditadura de Reza Pahlavi e do entreguismo dele ao Ocidente, os xiitas, liderados pelo Ayatollah Khomeini, conseguiram mobilizar grande parte da população e provocar uma revolução que derrubou o Reza Pahlavi do poder. A partir daí, Khomeini e os xiitas assumem o governo do Irã. E logo na sequência, já nos anos 80, Khomeini é tido como o líder supremo. Nesse momento, os ayatollahs vão endurecer esse novo regime, essa república iraniana, e vão misturar a liderança religiosa, que era o Khomeini, com a liderança política, que também é o Khomeini. Nesse momento, o Irã vai se tornar um estado teocrático. O que quer dizer isso? Quer dizer que o próprio líder religioso também é o líder político. Então, religião e política se misturam. E nesse momento, a partir dos anos 80 principalmente,
questões morais e culturais vão começar a ser endurecidas nessa república iraniana, agora sob liderança dos xiitas. Mas para a gente não cair muitas vezes no discurso do Ocidente sobre o Irã, é importante a gente entender o porquê desse movimento de endurecimento moral que os xiitas implantaram. Ora, se a gente perceber que o Irã passou aí por um grande período de influência ocidental e que essa influência do Ocidente era vista como decadência cultural, religiosa e moral, né, que o governo do Reza Pahlavi, que era o ditador que vivia antes, foi um governo que entregou as fontes minerais do Irã para o exterior e que levou o Irã a uma certa decadência. Então, nada mais entendível que esse novo governo, essa república iraniana liderada pelo Khomeini, tentasse afastar qualquer tipo de influência cultural do Ocidente. Então, logo nos primeiros anos, Khomeini e os ayatollahs vão começar a perseguir e proibir qualquer tipo de influência cultural do Ocidente, como cinema, música, jogos, minissaia, vestuário, maquiagem e assim por diante. Tudo isso é visto como decadência. E vai ser implementado uma série de castigos corporais para aqueles que violarem a Sharia, que é uma espécie de código legal, moral islâmico, uma espécie de mandamentos, né? Como se fossem os 10 mandamentos para os judeus e cristãos. A Sharia serve para o islamismo. E vai ser introduzido o uso do hijab, que é aquele véu preto que cobre todo o corpo das mulheres. Isso tudo é uma reação ao período anterior, que era visto como um período de decadência por conta do contato, da entrega do Irã ao Ocidente. Todos esses aspectos culturais são abordados em Persépolis. O que eu acho mais legal da Marjane Satrapi em Persépolis é que ela aborda como as pessoas comuns viveram sob essa mudança de regime, essa mudança cultural que o Irã passou na década de 70 para 80. Ela não traz a história da perspectiva do governo, da política, mas das pessoas comuns. E ela, basicamente, durante a HQ inteira, ela mostra que cada um acabou agindo de uma certa forma. Alguns resistiram, lutaram contra esse novo regime, acabaram morrendo, sendo presos e perseguidos. Outros fugiram do Irã, foram morar em outros países. Outros aceitaram prontamente, abraçaram essa nova causa, esse novo regime. E outros, como a família da Marjane Satrapi, deram um jeitinho de fingir que aceitavam tudo aquilo, seguiam as regras, mas no interior de suas casas, nas suas vidas no dia a dia, eles continuavam a levar aquela vida que acontecia antes da Revolução Iraniana de 79. É interessante em Persépolis também notar como as revoluções acontecem na vida das pessoas comuns. Persépolis não é um livro de história tradicional, mas é um livro de história da vida comum, da vida como ela é. É um livro de sociologia, de cultura, de história, de antropologia. Você pode estudar a partir de Persépolis toda a cultura iraniana, persa e islâmica daquele período que a história se passa. É muito interessante perceber como que o Ocidente se choca com o Oriente, como invade muitas vezes a cultura oriental e como que esse Oriente tenta lidar com essa invasão, com esse choque, com esse conflito, né? Quais são as estratégias que essas pessoas ou que esses governos encontram para lidar com esse conflito que tem acontecido já há bastante tempo entre Ocidente e Oriente. Persépolis é um livro e tanto. A capacidade de Marjane Satrapi de relacionar a sua autobiografia, a sua história, com a história do Irã é fantástica. O Persépolis não é um livro só para ser lido pelo texto, mas também pelas imagens, pelos traços, pelos grafismos, pelas proporções das imagens. Tudo isso traz uma dramaticidade para a história. Eu recomendo fortemente que você leia Persépolis, assista a animação que tem no YouTube aí gratuitamente, que você também tenho certeza que vai amar essa história. Eu particularmente senti uma vontade enorme de conhecer o Irã, mesmo com todas as restrições culturais e políticas que existem hoje por lá. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, peço que se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima!